Bom dia, Bom dia. boa quarta-feira. Obrigada, Márcia, igualmente. Ensinamento de Meixo Sama, Desapego. Publicado no livro O Evangelho do Céu, volume 2, Sabedoria, editora Lux Oriens, traduzido pelo reverendo Minoru Nakahashi. Relação entre Jorei e apego. Quando o Jorei não surtir o efeito desejado, teremos de relembrar o seguinte princípio: o apego atrapalha não só quem ministra, mas também aquele que recebe o Jorei. Em consequência dessa atitude obsessiva, fica difícil dizer, sem receio, a um doente em perigo de vida que não tem mais cura. Normalmente, quem está canalizando o Jorei, não querendo tirar as esperanças do enfermo, pede-lhe que tenha força, fique firme, não desanime. Procedimento, na verdade, incorreto. Embora, é óbvio, qualquer um sempre queira viver, nunca morrer. Ao ficar, porém, consciente de que não tem mais condições de recuperar-se, o doente perde o apego à vida e começa a se preparar para a morte. Então, a partir desse momento, a cura se torna mais fácil, porque o Jorei passa a ser canalizado sem obstinação. Tinha um amigo meu, ele ia às vezes na minha casa receber Jorei ou ministrar em mim também. É um dos últimos amigos assim que frequentava, né, minha casa, ia lá. Faleceu ano passado. Márcio? Márcio também, meu xará. E eu falava para ele: nossa, eu estou com isso. Ele olhava assim e falava: nossa, sabe que eu cuidei de uma pessoa, estava assim também, não durou uma semana. Eu acho que você não está bem. Eu falava: nossa, hein? Aí sempre que eu leio esse ensinamento, eu lembro dele. Você está lembrando de você. Porque quando a gente vai ministrar Jorei, às vezes a pessoa vem, problema grave até, né? E a gente, querendo ser muito bonzinho, muito gentil, muito amigável, mas isso não é nada. Daqui a pouco você está melhor. Mas a gente, na verdade, não sabe. A gente não tem nem ideia que vai. Também acho que falar assim que a pessoa não tem mais chance, falar: olha, você acho que não tem mais chance. Eu não sei porque. Também não sabe. Eu não sabe. Não tem que falar nem com eu. É que Meixo Sama, falando assim, né? Que se a pessoa começa a achar, fala assim: é mesmo, eu não tenho mais vida. Então, ela perde o apego à vida. Começa a melhorar. Aí começa a melhorar. Interessante. Né? Às vezes, o problema da pessoa é apego. Um apegado que não quer morrer. O outro apegado também não quer que a pessoa morra. Deixa morrer, não faz. Pelo menos a gente que está ministrando, não incomoda. Porque vai morrer, né? No fim ele falava tanto, ele morreu primeiro. Está lembrando de você. Morreu primeiro. Que bom, né? Deixa eu aqui mais um tempo.
Não é? Pensa bem, né? Né? Eu espero ir no enterro de todos vocês. Vou lá, rezo o salmo do funeral, é bonito. Vocês vão gostar, viu? Deixa eu ir ficando aqui. Não, tão gostoso, né? Uma vida tão boa. Pensa bem, né? Muito bom. Apego a bens materiais. Todas as ocorrências da vida seguem uma mesma lógica. Por exemplo, quando alguém está com falta de dinheiro ou querendo ganhá-lo a mais, não consegue. Se, porém, abandona esse desejo, começa a adquirir riquezas em profusão. Muitos de vocês já devem ter passado por uma situação parecida. Quando almejaram ardentemente alcançar algum objetivo, não o conquistaram. Bastou, porém, deixar de pensar no assunto e a aspiração se concretizou. O interessante é, você quer uma coisa, aí não consegue parar de pensar naquilo, aí aquilo não vem. Mas se você lembrar desse ensinamento e falar, não quero mais. Você querendo muito que passe a dor, aí a dor não passa. Aí você fala, deixa pra lá. Aí é mais fácil, né? Tá lá vendo que realmente tá situação, doença muito grave, alguma coisa. Aí fala, não tem jeito, vou fazer logo o testamento, eu vou morrer mesmo, né? Vou tentar quitar aqui o máximo de dívida, já vou ver o que eu deixo para quem, se é que tem alguma coisa. Mas às vezes não tem nada para deixar dívida. Deixa eu ver que dívida eu vou deixar para cada um. Mas aí já conformou, desapegou, aí é mais fácil. Mas se a pessoa, não posso morrer, porque se eu morrer, o que vai ser do meu filho? O que vai ser do meu marido? O que vai ser do meu pai? O que vai ser de não sei... Vão se virar. Pode ter certeza que ninguém vai morrer junto com você. Você vai ficar todo mundo aí, vai ficar tudo bem. Às vezes é a gente que está atrapalhando o outro. Às vezes a gente é que está atrapalhando o outro. Eu também tenho bastante experiência a respeito desses fatos. Sofri durante 20 anos com problemas de dívidas nessa época. Eu precisava de muito dinheiro, porque corria o risco de ter os bens confiscados, caso não saldasse os meus débitos. Então, quanto mais me preocupava com o assunto, estranhamente, menos ganhava. A partir de 1941, entretanto, resolvi colocar tudo na mão de Deus. Depois que deixei de ter apego, o dinheiro voltou a ser abundante. Então, o Meixo Sama passou por esse problema. Enquanto ele quis ganhar o dinheiro para pagar a dívida não acabava nunca. Depois que ele falou, deixa, não tem jeito, aí o dinheiro começou a entrar. Apegos emocionais. Quase todos os roteiros dos filmes a que assistimos giram em torno do apego. Basta observarmos, por exemplo, os enredos, no qual são mulheres apaixonadas desejando ardentemente conquistar homens que não lhes devotam a mínima atenção. O contrário também ocorre. Às vezes, são homens que se aproximam e, pela lógica, as mulheres deveriam gostar e sentir-se felizes. No entanto, se afastam. É muito interessante observar como esses relacionamentos se processam e notar que os efeitos contrários são decorrentes do apego.
Pessoa querendo muito namorar assim uma pessoa, a pessoa não quer. Mas se você começa a esnobar, aí vem atrás. Aí vem. Interessante, né? Não tem que ter apego. Apego à vida. Quando eu tinha 28 anos, sofri tifo. Observando o estado do meu corpo, pensei que não tivesse cura. Por isso, fiz um testamento para minha ex-mulher, já falecida, explicitando o que deveria fazer quando eu morresse. Tá vendo? Ele pegou tifo, o corpo ficou... Ele falou, vou morrer. Não tem... essa doença nem cura tinha mesmo. E fez um testamento falando para a esposa, né? Primeira esposa, tudo que tinha que fazer, tudo que tinha que fazer. Aí a esposa morreu primeiro. Ele teve que ir no enterro da esposa. Interessante, né? Desapegou, né? Desapegou. Como a casa em que eu morava era pequena, imaginei que se viesse muita gente para o meu enterro, iria ficar muito apertada. Então, preferi aguardar o desenlace num hospital particular de clínica geral que havia perto da minha residência. Pedi para ser colocado ali, mas não fui aceito. O diretor recusou a minha internação, alegando que a morte de um doente traria má fama para a clínica, sendo por isso uma situação diferente da que acontece numa instituição pública. Mesmo assim, não desisti. Recorri ao irmão mais velho do diretor, que, como eu, nessa mesma época, tinha uma loja de armarinhos. Através dele, fiz o pedido para que pudesse morrer nesse hospital. E por causa desse relacionamento comercial que mantínhamos, fui aceito. Estava, contudo, tão debilitado que não conseguia entrar no Jinriksha, o carrinho de mão, meio de transporte da época. Fui então levado numa maca. Durante o percurso, olhava a cidade e as pessoas, pensando estar fazendo isso pela última vez. Sentia um vazio e uma solidão profundos. Nos 3 primeiros dias de internação, não houve muita mudança no meu estado clínico. O médico diagnosticou pneumonia, receitou-me um medicamento dizendo que com ele poderia obter a cura. Caso contrário, não haveria outra solução. Quando o tomei, meu sofrimento tornou-se ainda maior. Passei por uma espécie de delírio em que via túmulos. Pensei, com certeza vou morrer. Já pensou, você tão debilitado, não consegue ter força, tem que ser carregado numa maca até o hospital. Não tinha carro para levar, era levado numa padiola até o hospital. Você olhando assim, falando, puxa, nunca mais vou ver isso, vou morrer. Esse sentimento de vou morrer Eu fiz um curso uma vez que são 3 dias de curso. Tem vários tipos de exercícios de PNL, né? Programação Neurolinguística. Um deles era você participar do seu funeral. Você entra dentro de um caixão, tudo escuro, sim, meio escuro,
pessoa com vela do lado, em volta. Aí põe flor em cima de você. Pois tampa o caixão. Mas você sabe, é muito válido, viu? Você imagina, assim, fica imaginando como as pessoas do seu convívio vão ficar, o que vai ser? Você fica pensando um monte de coisa. É interessante, viu? Acho que todo mundo deveria um dia deitar na cama e imaginar que é o último dia. Talvez todo dia à noite, quando for dormir. Porque a gente deita, não sabe se vai ficar no outro dia. Né? Sabe a aparição. Na manhã seguinte, o médico plantonista veio dizer-me que desconfiava de eu estar com tifo. Colocou-me, então, um emplastro sobre a pele, a fim de serem formadas pústulas, das quais tiraram uma secreção para analisá-la. Pelo resultado desse exame, descobriram que eu estava realmente com tifo, doença para a qual, na época, não havia remédio. A partir daí, passei a alimentar-me apenas com fortificantes, vinho, leite e sopa de carne. Assim fui pouco a pouco melhorando e fiquei curado. Pensando hoje sobre esses acontecimentos relativos a um estado tão crítico de minha saúde, chego à conclusão de que a cura se deveu ao fato de eu ter feito um testamento e ter consciência de que eu iria morrer. Por essa razão, quando vocês tratarem os doentes em perigo de vida, é preferível declarar que eles estão mal e devem ficar conscientes da morte. Se ainda tiverem uma missão a cumprir, salvar-se-ão. Caso não mais a possuam, nada poderá ser feito para recuperá-los. Então, Meixo Sama orienta, quando pessoas que nos procuram com doenças graves, falar, você acha que não tem mais cura, viu? Eu vou ministrar Jorei como alívio da parte espiritual, mas acho que você não vai se curar. Acho que você em breve vai morrer. Meixo Sama fala para dizer, né? Eu também não tenho coragem. Mas às vezes a gente como que eu vou? O estado da pessoa que a gente falar, olha, eu acho que você vai morrer. Eu acho que vocês vão morrer primeiro que eu, não de verdade. Será? Acho. Então faz um acredito piamente. Eu vou no funeral lá, vou de alegria lá, faço o salmo de funeral, a Matsunori, o ministro de Orei, viu? Vai ficar uma maravilha, não se preocupem. Vamos ver bastante. Se for ver muita coisa boa ainda. Vamos ver muita coisa ruim, mas vamos ver muita coisa boa. Eu agradecer.